Iniciando a terceira parte da videoaula, é interessante reforçar o método estabelecido, né, na construção do texto pelo Michel Louvi, quando ele mostra nos três períodos, né, nunca é demais repetir, né, o período revolucionário, né, que dos início do século XX até meados da década de 30, 1936, né, que o processo se entra na sua etapa final. O período stalinista indo da metade da década de 30, ali podemos dizer 36, como eu já observei, quando esse processo de stalinização está cristalizado, indo até 1959 com a Revolução Cubana. E daí para frente, né, podemos observar até o, a finalização desse período seria, podemos observar, final dos anos 80, início dos anos 90, com a crise com as críticas em relação ao marxismo, com as críticas em relação aos regimes do chamado socialismo real, do fim da União Soviética, né, fruto desse processo em 1991. Em cada uma dessas etapas, o autor vai demonstrar que há um pensamento hegemônico, e esse pensamento hegemônico ele vai ser ali criticado, né, dentro do campo da esquerda. Obviamente a direita tinha críticas a isso, sem dúvida nenhuma, mas a preocupação do autor é exatamente dentro do campo da esquerda, onde essas críticas internas aconteciam. Tá? Então, no período stalinista, essa hegemonia ela foi confrontada pela crítica, particularmente dos trotskistas, né, que discordavam dessa estratégia estabelecida pelos partidos, estratégia essa que eu detalhei de maneira observei de maneira bem detalhada nas partes anteriores. Então, pessoal, nessa parte nós vamos observar exatamente, eu fiz referência ao broderismo, né? Essa a possibilidade pensada por Broder, né? De união do campo socialista e do campo capitalista. E eu falei, essa proposta feita pelo líder do Partido Comunista dos Estados Unidos, ela teve vida curta e ela tem o seu pequeno espaço de discussão ali entre 44 e 45. No momento em que está se dando a finalização da Segunda Guerra Mundial e onde a aliança entre União Soviética e o imperialismo anglo-americano vai se desenvolvendo. Após a Segunda Guerra, o ambiente global muda de maneira significativa. A derrota da Alemanha, a consolidação da União Soviética no leste europeu e a ascensão dos Estados Unidos juntamente com a União Soviética, né, como as duas grandes potências globais. E é sempre importante observar que, vamos pegar uma obra fora aqui da nossa bibliografia, né, tem um livro cujo título é As Aflições do Império. Eu vou ver se eu recordo o nome do autor, né, na sequência. As Aflições do Império, Chalmer Johnson. As Aflições do Império, Chalmer Johnson. E ele diz assim, pode-se observar uma polarização após 45, de um lado a União Soviética, de um lado os Estados Unidos, porém a força dos Estados Unidos era muito significativa. Os Estados Unidos acabam sendo a potência ele usa um termo, os Estados Unidos se transformaram num império de bases. Nunca antes na história do mundo um país teve uma capacidade de mobilização em diferentes partes do mundo como os Estados Unidos criaram, né, após a Segunda Guerra. A União Soviética tinha uma força significativa, sim, mas os Estados Unidos tinham uma capacidade de ação e mobilização militar maior, né, apesar da União Soviética ser um adversário bastante de peso, bastante considerável. Né? E esse clima da Guerra Fria, né, como até eu já comecei a desenhar um pouquinho na segunda parte, vai causar um clima de anticomunismo muito grande em várias partes do mundo, e na América Latina isso não é diferente. E um grupo dentro das sociedades latino-americanas que vai ter um papel muito significativo em relação a isso são os militares. Né? Então é o momento em que o anticomunismo, ali final dos anos 40 e início dos anos 50,
vai ganhar uma força muito significativa. E a ideia de uma política de alianças entre partidos de esquerda e setores de uma chamada burguesia nacionalista torna-se cada vez mais distante. E vejam só, 1945, muitos partidos ainda vão insistir nessas concepções durante um tempo significativo. E aqui nós vamos observar duas situações históricas bastante relevantes em relação a isso. A primeira, que ele vai fazer referência aqui no nosso texto, diz respeito à experiência ocorrida na Guatemala entre 1951 e 1954, durante o governo de Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz foi um presidente nacionalista da Guatemala, um militar, tem esse aspecto importante. Por isso que assim, Rogério, mas você falou de um anticomunismo, de uma política pró-americana. Então, assim, sim, ela existiu de maneira muito forte, mas tinham exceções entre os militares latino-americanos. Uma tendência nacionalista que já vinha de décadas em diferentes correntes militares em distintos países latino-americanos, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, isso vai ocorrer. E aí, o Jacob Arbenz, durante o seu governo, ele vai tomando medidas nacionalistas dentro da Guatemala. A Guatemala, país localizado na área de influência dos Estados Unidos, país centro-americano, localizado numa área fundamental dos interesses norte-americanos, os Estados Unidos não viram isso com bons olhos. Então, assim, não é apenas uma questão de discurso e uma questão ideológica que as políticas do Jacobo Arbenz incomodaram os Estados Unidos. Ele vai tomando ações práticas, e uma delas que vai provocar realmente vai provocar um grande descontentamento, essa é a palavra, da parte do governo dos Estados Unidos, foi exatamente o processo de nacionalização da United Fruits, que era uma empresa norte-americana, que era proprietária de grande parte das terras da Guatemala. Então, o processo de desapropriação da United Fruits desagradou o governo dos Estados Unidos. E qual foi a reação do governo americano? Foi exatamente promover um levante militar. E essa ação na Guatemala, pessoal, ela é vista historicamente como o primeiro exemplo do modus operandi dos Estados Unidos na América Latina no contexto da Guerra Fria, que é a promoção de uma ação militar juntamente com o aparato da CIA, o golpe de Estado na Guatemala é bastante marcante em relação a esse processo, onde essa forma de operar que vai se repetir em outros lugares da América Latina e também fora da América Latina, isso que é importante observar, já que, usando a expressão do Chalmers Johnson, livro que eu citei, livro chamado As Aflições do Império, o império de bases, os Estados Unidos, vai ter um interesse global em os negócios norte-americanos, os negócios do capital norte-americano vão se sustentar exatamente nessa política agressiva que vai se desenhando. Dentro disso, qual a relação da derrubada de Jacobo Arbenz na Guatemala no ano de 1954? Toda a relação possível está colocada, porque dentro da Guatemala vai se perceber a existência do Partido Guatemalteco do Trabalho, Partido Guatemalteco do Trabalho, PGT. O PGT tem uma participação ativa nesse contexto na Guatemala. E a visão do PGT, diante desse cenário, no qual você tem um presidente que estabelece uma política nacionalista, desapropria
uma empresa ligada de maneira sólida aos interesses norte-americanos. Os americanos iniciam uma conspiração para provocar um golpe de Estado e o PGT mantém uma linha de discussão muito parecida com a existente na década de 30 e na década de 40. A ideia da possibilidade de uma política de alianças. E o PGT, enquanto partido de esquerda, um partido de esquerda enraizado e organizado dentro da Guatemala, não esboçou nenhuma reação mais contundente contra o golpe de Estado, que é um golpe de Estado muito marcante, que instaurou uma ditadura militar na Guatemala, que vai gerar consequências naquele país, né, durante o restante da década de 50, década de 60 e década de 70. Nós vamos falar da Guatemala novamente aqui nessas aulas, certo? E aqui, pessoal, é importante destacar, né? E é uma parte, o texto, aqui eu acho que pela primeira vez eu estou pegando aqui, está aparecendo em vídeo, né, o livro em minhas mãos. Né? Ao longo do livro, né, como é que eu já expliquei, não é, o título, uma antologia, né? O Michel Louvi ele vai apresentar inúmeros documentos que mostram exatamente, que sustentam a história da esquerda latino-americana. E nessa parte introdutória ele faz a citação de parte dessa documentação. E aí, como o PGT, o Partido Guatemalteco do Trabalho, né, de orientação comunista, que tinha ideias muito enraizadas nesse processo da segunda etapa do pensamento marxista na América Latina, ligado ao stalinismo, o autor mostra aqui as características, né, do partido. Hegemônico nos sindicatos de operários e camponeses, o PGT defendia uma estratégia de revolução nacional democrática em aliança com os setores da burguesia e das Forças Armadas. Então, o que o Michel Louvi aponta como o inusitado, né, da situação é que as Forças Armadas e a burguesia guatemalteca elas abraçaram o golpe. Obviamente, você vai ter reações isoladas. Obviamente, por exemplo, o próprio Jacobo Arbenz era um militar. Mas no momento em que você tem a ação do golpe de Estado, essa aliança, a possibilidade dessa aliança, torna-se praticamente impossível diante da contundência, diante do cenário global apresentado pós Segunda Guerra Mundial. E ele continua aqui. Os estatutos do partido aprovados em seu segundo congresso formulavam claramente, aí o autor abre para o texto do próprio partido, do PGT, Partido Guatemalteco do Trabalho. Eles começam assim, abre aspas, o PGT não propõe lutar imediatamente pelo estabelecimento do socialismo na Guatemala. Ele orienta a sua luta imediata contra o atraso feudal e a opressão imperialista que atinge o país. E daí ele mostra, né, como as Forças Armadas, né, no momento em que perceberam que a ação, né, apoiada pelos Estados Unidos seria vitoriosa, né? Ele cita aqui a ação do coronel Castillo Armas, não é? Que comanda uma força invasora, né, para derrubar o governo de Arbenz. Grande parte dos militares foram para o lado das forças de intervenção. E, obviamente, a burguesia nacionalista, né, com todas as progressista, ela, né, vai se evaporar, né, diante desse processo. Ou seja, ela também vai apoiar os interesses das forças de intervenção, né, lideradas, pagas pelos Estados Unidos, apoiadas com armas, tendo o general Castillo Armas, né, à frente. Esse é o primeiro exemplo, né, desse
de como essa política de alianças entre setores da esquerda, no caso específico da Guatemala, o Partido Guatemalteco do Trabalho, e forças de uma burguesia progressista. Essa burguesia progressista, ela torna-se cada vez mais uma imagem ilusória, né? Ela vai se tornar cada vez mais uma miragem, né, dentro do campo da esquerda, né? E eu observei até na segunda parte da aula, né, eu fiz até uma expressão que eu utilizei. Esse esquema stalinista parece um lego teórico político, não é? É uma avaliação muito superficial das peculiaridades latino-americanas, não é? E em boa parte das experiências, essas experiências foram fracassadas. No caso da Guatemala, ela vai ocorrer, a avaliação do partido é feita no momento no momento de crise dessa estratégia. E aí o segundo exemplo de desgaste dessa estratégia vai representar ainda esse esquema stalinista de políticas de alianças e, ao mesmo tempo, abre a porta para a terceira etapa do pensamento marxista dentro da América Latina. Eu estou me referindo aos processos que vão acontecer em Cuba nos anos 50. Ele vai citar aqui, pessoal, o golpe militar ocorrido em Cuba, né? Golpe militar executado pelo presidente, então, né, ditador cubano Fulgêncio Batista, né? Ele elabora esse golpe militar em Cuba em 1952. O Fulgêncio, né, ele já estava no poder em Cuba, né, e há um conjunto de circunstâncias, né, que levam a essa ação golpista. E dentro de Cuba, né, o cenário social já apontava para uma instabilidade política, né, dentro do país, né, nos anos 50, e ela, 7 anos depois, a tomada de poder pelo Fidel Castro ia mostrar isso de maneira bastante clara. Dentro de Cuba, e aí é uma parte muito interessante, eu coloquei isso na segunda parte da aula, a Revolução Cubana, né, o movimento liderado pelo Fidel Castro, o movimento 26 de julho, né, ele vai ocorrer fora das estruturas tradicionais da esquerda. O movimento 26 de julho tem um enraizamento na tradição revolucionária de Cuba. Ele está muito ligado ao pensamento de José Martí. Daí um dado, não é, fundamental, não é, dentro desse processo. O José Martí era um pensador de esquerda? Sim, podemos dizer que sim. O José Martí existem elementos, né, no seu pensamento muito simpáticos a um conjunto de ideias de esquerda. Não daria para defini-lo como um marxista. Ele tem até um texto em que ele faz elogios a Marx, mas ao mesmo tempo ele enfatiza a questão da identidade nacional cubana. O Martí é um intelectual fantástico. Daria para fazer um vídeo muito longo só tratando do seu pensamento, tá? Ele traz uma amálgama de correntes políticas, né, e dá para perceber elementos do pensamento de esquerda e, ao mesmo tempo, um nacionalismo, um pan-americanismo, uma crítica muito contundente aos Estados Unidos. Né? E é aquele tipo de pensador que abre para muitas interpretações. O movimento 26 de julho, liderado por Fidel Castro, que tenta tomar o poder em Cuba em 1953, tem muito a inspiração do pensamento do José Martí. E, claro, dentro do movimento 26 de julho, vão ter elementos do pensamento de esquerda. O Fidel e outros revolucionários são presos, né? Posteriormente, o Fidel
é expulso do país, vai para o México, não é? E no México ele reorganiza suas forças. E no México ele conhece o Che Guevara. Né? O Che Guevara sim traz um conjunto de ideias, de interpretações marxistas, né, na sua concepção, e agrega esse elemento ao movimento 26 de julho. E o Che, argentino, né, ele não era, né, como muitos sabem, né, o Che Guevara ele não era cubano, ele era argentino, ele integra essa força e ele vai ter uma influência muito grande. Podemos citar a biografia escrita pelo John Lee Anderson, muito interessante, a biografia do John Lee Anderson, ou a biografia do Jorge Castaneda, que tem diferenças de interpretações entre elas, mas o Che aparece exatamente como essa figura que traz esse elemento. E outros, obviamente, entre os cubanos, essas correntes de pensamento de esquerda estavam colocadas. Só que o movimento 26 de julho é uma amálgama muito grande de forças, podemos chamar assim de progressistas, enraizadas na tradição do pensamento cubano, tendo o José Martí como uma referência muito significativa dentro desse processo. Eu tive a oportunidade, há 10 anos atrás, de ficar 3 semanas em Cuba. E é impressionante a presença do José Martí, não é? Eu sempre as minhas leituras sempre apontam assim, para mostrar a Revolução Cubana, ela é José Martiniana, mais José Martiniana do que marxista. Tem esse peso. É claro que os elementos foram agregados, né, ao processo, mas há um peso muito significativo do José Martí, né, dentro desse processo. Colocado isso, né, e voltando aqui para o texto do Michel Louvi, ele vai mostrar que o PSP, Partido Socialista Popular, tem na sua corrente de pensamento, né, a estratégia stalinista colocada. Né? Isso é muito interessante. E aí que entra essa chave de mudança entre a segunda etapa do pensamento marxista e a terceira. Quando ocorre, como o Louvi observa aqui, em 1952, o Fulgêncio Batista ele aplica um golpe de Estado, né, em Cuba. Né? Ele dá um golpe militar, não um golpe de Estado, um golpe militar. Em 53, o movimento 26 de julho, liderado pelo Fidel Castro, o jovem Fidel Castro, faz um levante e o movimento 26 de julho é derrotado. E é uma marca assim, em Cuba, o movimento 26 de julho, né, de 53, o movimento é derrotado. Posteriormente, os revolucionários são expulsos do país, se agregam no México, e do México eles começam a se reorganizar para voltarem para Cuba e, através da Sierra Maestra, iniciarem um processo de guerrilha com o intuito de propagar as ideias revolucionárias e desencadearem um processo de derrubada da ditadura de Fulgêncio Batista, certo? É interessante que a principal força de esquerda de Cuba, o PSP, Partido Socialista Popular, foi contra essa ação. É interessantíssimo isso. Eu vou pedir licença aqui para vocês para observar. Ele cita aqui, pessoal, o diário desse partido, Roy, que quando ocorre o levante liderado pelo Fidel Castro em 1953, né? a tentativa de tomada do quartel de Moncada, o Roy, não é, o ataque ao quartel de Moncada, o Roy, no seu posicionamento, diz o seguinte, chama, né, a ação, a tentativa de tomada o ataque ao quartel de Moncada em 26 de julho de 53, usando as seguintes palavras. Aqui são eles falando:
abre aspas, uma tentativa golpista, uma forma desesperada de aventureirismo, típico dos círculos pequenos burgueses, sem princípios e envolvidos com o gangsterismo. Né? O partido, né, claramente condena a ação mais revolucionária que acontece em Cuba contra o governo, contra a ditadura de Fulgêncio Batista. E aí, por isso que em vários momentos do vídeo, eu insisti que a Revolução Cubana ela ocorre por fora desse esquema. Ela é vitoriosa e ela rompe com essa estrutura esquemática e de alianças políticas com setores de uma burguesia nacionalista, e ela abre para uma outra etapa dentro da história do marxismo no continente. E aí continua aqui o posicionamento do partido contra a ação do Fidel Castro. É importante reafirmar que hoje, assim como ontem, rejeitamos e condenamos, e continuaremos a rejeitar e condenar, métodos terroristas e golpistas como ineficazes, prejudiciais e contrários aos interesses do povo. Tá? E tem mais uma parte aqui que é bastante interessante. Pronto, hoje, como ontem e sempre, a fazer qualquer sacrifício e qualquer concessão honrosa, baseada, é claro, nos interesses supremos da classe trabalhadora, do povo e da pátria. É interessante, pessoal, que a estratégia, né, do Partido Socialista Popular, do PSP, ela abraça exatamente a ideia de uma revolução por etapas. A possibilidade de construir, através de uma aliança com setores de uma burguesia progressista, essa possibilidade. E a ação não é tão contundente dos revolucionários, né, de 26 de julho, né, do movimento 26 de julho, né, que é o movimento, repetido mais uma vez, liderado pelo Fidel Castro, relacionado à tentativa ao ataque ao cartel de Moncada, né, nessa data, 26 de julho de 53, né, o partido, a principal força de esquerda de Cuba, foi contra esse processo. A revolução, como todos nós sabemos, ela é vitoriosa. E é interessante que no ano de 1958, quando a revolução, a ação dos revolucionários na Sierra Maestra começa a se espalhar para diferentes regiões de Cuba, vários membros do PSP gradualmente vão aderindo ao processo revolucionário, vão tentando adequar o seu discurso ao processo que se desenhava em Cuba, se desenhava no conjunto do país, ou seja, em Cuba. Como sempre eu venho fazendo aqui, já tem aí quase meia hora essa parte, né, eu venho fazendo algumas observações, né, do contexto internacional. Né, isso é importante, não é para nós não observarmos aqui as questões isoladas da América Latina. A América Latina, no contexto da história do marxismo, tem suas peculiaridades, tem seus processos próprios, mas ao mesmo tempo ela interage com o que está acontecendo no mundo. E no mundo dos anos 50, né, eu citei dois processos dos anos 50, o golpe contra Jacobo Arbenz, né, na Guatemala, e o início do processo da Revolução Cubana. São dois, dentro da América Latina, são dois processos-chave. Porém, né, existe um mundo. Existe um mundo. Temos aí uma... Tá tocando aqui. Temos aqui uma política global, né, aí colocada. Em 1953, né, tem-se a morte de Joseph Stalin, né, líder soviético. Fiz algumas observações em relação à figura do Stalin. Né. Aqui na crítica do Michel Lovy, eu concordo com a crítica que ele faz ao stalinismo enquanto teoria, enquanto prática política, mas ao mesmo tempo eu penso que
é perigoso misturar isso com a figura do Stalin, sendo essa figura histórica muito complexa, muito ampla, não é? Eu penso que o Stalin ele reduziu, claro, muitos aspectos do pensamento marxista, mas ele tinha a dimensão da grandeza do pensamento do Marx. E usou, não é? Esse pensamento para criar uma política de Estado. Uma coisa é um pensamento filosófico profundo, que é o marxismo. Eu já me posicionei, eu não sou marxista, mas sou completamente apaixonado pelo texto do Marx. Marx escreve muito bem, os textos são fantásticos. Né? E tem uma densidade, uma profundidade muito grande, sem dúvida nenhuma. O Marx deve continuar a ser lido. Eu sou muito interessado nas discussões marxistas, mesmo não sendo marxista. Trazem muitas contribuições para a minha formação, mas eu não vou ficar... posso até depois entrar em algumas considerações em relação a isso, mas se eu fizer isso agora, nós perderíamos o nosso raciocínio aqui. Porque uma coisa é a densidade do marxismo, outra é a transformação numa política de Estado para resultados a médio ou longo prazo. São duas coisas muito distintas. E eu penso que o Stalin ele fez isso. Esse lego da política stalinista é uma redução, sem dúvida, da densidade do pensamento do Marx. Em 53, o Stalin morre. Em 1953, ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, lá onde Nikita Khrushchev denuncia os crimes de Stalin. Então, assim, na época isso causou um terremoto político no mundo todo, onde apresenta-se onde o Nikita Khrushchev, né, atribui ao Stalin um conjunto de crimes políticos, né, ocorridos na União Soviética durante o seu período de poder. Né, isso abala, não é, toda acho que não só a esquerda, mas obviamente os liberais, os setores da direita, aproveitaram-se para usar o stalinismo para incriminar o comunismo como um todo, que é algo baixo, não é? É algo baixo, mas mesmo dentro do campo da esquerda, a denúncia feita por Nikita Khrushchev contra Stalin, ela causou um terremoto político muito significativo. Nessa passagem do texto, pessoal, aqui, repetindo, não estou citando as páginas, porque a edição que vocês possuem é outra e pode causar alguma confusão quando vocês forem localizar. Ele vai fechando essa parte em relação ao pensamento stalinista, observando que, apesar desse aspecto empobrecedor em termos conceituais, lá, esquemático, economicista no pior sentido da palavra, ocorreu nesse contexto uma produção significativa de obras no campo do marxismo. Ele cita aqui vários autores e eu destaco, né, nessa passagem a obra do Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior sendo um intelectual, né, marxista, politicamente engajado, abraçando concepções políticas que foram aqui observadas, porém, nas suas obras, ele segue um caminho exatamente diferente. Né? Isso que é interessante. E o Michel Louvier, ele coloca ao citar exatamente uma análise do Caio Prado Júnior, né, e que é no livro, inclusive o livro A Revolução Brasileira, né, edição de 1966, o Louvier coloca, aqui abrindo aspas para o Louvier, esse testemunho mostra que não era ignorância científica que estava na origem dos erros políticos, mas o inverso.
Né? Ele coloca até de maneira irônica essa esse aspecto de um pensador que abraça uma determinada concepção política, mas nas suas, nos seus textos, nos seus escritos, ele tem exatamente uma abordagem que destoa da estratégia política a qual ele e outros pensadores estavam ali ligados. É interessante observar, pessoal, e aí eu vou caminhando para as partes finais aqui do texto, e aí já abrindo a terceira parte, né? A terceira parte já foi aberta, na verdade. Vamos entrar nela definitivamente, me corrigindo. A terceira parte do pensamento marxista, marcada pela ação da Revolução Cubana, que chega ao poder em 1959, e entre 1959 1961, 62, a sua natureza socialista vai ficando bastante explícita. E dentro disso, como o autor observa, a Revolução Cubana ela quebra a noção até então vigente dentro da América Latina. Né? Ela vai exatamente quebrar a ideia da revolução por etapas. Não há uma revolução nacional democrática para chegar ao socialismo. A revolução deve ser socialista, né, como os líderes da Revolução Cubana demonstraram. Né? E dentro disso, né, ele vai citar como figura central no terceiro período revolucionário ou o novo período revolucionário. Vamos retomar, é importante sempre retomar. A primeira etapa do pensamento marxista na América Latina, o primeiro período revolucionário. A segunda, o predomínio do pensamento stalinista. A terceira, o novo período revolucionário. A Revolução Cubana abre a insurgência revolucionária. Não há uma revolução por etapa. Ou a revolução é revolução ou é revolução. Ou seja, não existem etapas. Ela deve buscar e de maneira sólida o socialismo. E ele destaca a figura do Che Guevara exatamente como esse pensador, né? Bastante contundente nas suas opções políticas e na sua forma de ação. Ele cita aqui, pessoal, 3 características, né, do pensamento guevarista, e eu vou fazer a caracterização desse pensamento. Nós já estamos aqui com quase 40 minutos, né, e eu vou fazer uma continuação, né, dessa aula, talvez com bônus, mas vamos ver se vai ter o bônus, a aula bônus. E aqui vou fazer a caracterização que o Che Guevara faz. Vocês vão perceber que é muito distinto das concepções que eram anteriormente hegemônicas, predominantes. Né? Ele vai citar 3, né, características. O Che, que é ao lado do Fidel Castro e do Raul Castro, é figura central dentro do processo da Revolução Cubana. Ele cita 3 aspectos importantes da Revolução. Né? Então ele vai citar o primeiro que ele chama a atenção é uma ética comunista que deve existir dentro desse processo. Ou seja, dentro um respeito aos princípios e à ação da tradição do pensamento marxista, como ele interpretava. O marxismo abraça como ele interpretava a ética comunista. O segundo que ele vai observar é a necessidade, aí vocês veem a ruptura em relação ao pensamento stalinista, a necessidade do aspecto socialista da Revolução, né? Ou caráter, o termo que o autor usa, o caráter socialista da Revolução. Esse sendo o segundo aspecto observado pelo Che Guevara. E o terceiro, que é, digamos assim, marca, né? Isso eu vou explorar com vocês na continuação dessa aula,
exatamente a questão da luta armada como um mecanismo importante. A luta armada como, citando aqui o autor, principal forma de combate aos regimes ditatoriais predominantes na América Latina. Tá? Aqui a gente fecha essa terceira parte. Eu vou produzir uma continuação, onde nós vamos tratar desse aspecto da luta armada, o impacto de Cuba dentro da Revolução Cubana na América Latina, né, nesse contexto. Tá? Vamos observar na sequência que esse terceiro período, a luta armada, ela tem um papel muito importante dentro da esquerda latino-americana, porém, outras experiências no campo da esquerda serão produzidas. Tá? Nós vamos ver um pouco a experiência da Unidade Popular no Chile, né, no início dos anos 70. Nós vamos ver a Revolução Nicaragüense, que tem muitas semelhanças e muitas diferenças da Revolução Cubana. E nós vamos ver a consolidação de outras correntes de esquerda, particularmente no final dos anos 60, no final dos anos 70 e nos anos 80, como, por exemplo, a fundação do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Certo, pessoal? É isso. Aqui termina a terceira parte e, na sequência, será dado início à quarta parte, da nossa discussão. Então, na sequência, iremos começar, ok?